Mindhunter Podcast. E tem até um caso emblemático, né, que ocorreu durante a Idade Média, de forma mais específica, no apogeu no ápice da peste bubônica, né, da peste negra, que se deu, o ápice ali da peste negra se deu ali por volta do ano 1347 até 1352. E aí, alguns historiadores dizem que cerca de 50% da população europeia foi dizimada. Sim. Né? 50%, alguns historiadores dizem que até 70% dos europeus foram dizimados por conta da peste negra. Então foi uma doença, né, devastadora. E algo interessante ocorre no contexto da peste negra ali, que a comunidade judaica, as comunidades judaicas espalhadas pela Europa, elas não foram tão prejudicadas, né, pela peste negra, né? E aí os cristãos, na época, eles começaram a ver com outros olhos, né, com olhares tanto quanto preconceituosos em relação aos judeus, porque os cristãos morriam bastante, Sim. né? E os judeus não morriam tanto, né? Tanto quanto os cristãos. E aí, os cristãos, já a vida dos judeus, das comunidades judaicas, já não eram fáceis, e ficou mais difícil pelo fato de que os cristãos acreditavam que os responsáveis pela peste negra eram os judeus. Porque os cristãos estavam morrendo, e os judeus nem tanto, né? Haviam poucas mortes dentro da comunidade judaica na época. E por que isso aconteceu, né? Porque lá na época, né, os cristãos não tinham hábitos de higiene, quase nenhum, né? As cidades eram muito sujas, não tinham, obviamente, tratamento de esgoto, eles banhavam muito pouco, então, assim, os ratos se proliferavam, né, nas cidades da Europa, e o responsável pela doença, né, pela peste bubônica ou peste negra, é a pulga do rato, né? Então, assim, como os cristãos não tinham hábitos de higiene, as cidades da época eram muito sujas, né, os ratos se proliferavam. E tem outra questão também, né? Alguns historiadores dizem que os cristãos não viam com bons olhos a figura do gato, né? É mesmo? Porque na Idade Média os gatos eram ligados à magia negra, à bruxaria, etc. Entende? Então, assim, os gatos não eram bem vistos, né? Durante a Idade Média para os cristãos, né? Eles não eram bem vistos, né? Eles não eram bem aceitos. E, então os ratos, eles faziam a festa, né? Entende? Já os judeus, né, se você ler a Bíblia, ali, o Pentateuco, o livro de Levítico, você vai perceber que os judeus, eles têm hábitos alimentares e hábitos de higiene muito rígidos, né? Sim. Então, assim, nas comunidades judaicas, eles tinham hábitos de higiene, o que dificultava a proliferação do rato. E eles também não tinham problema com gato, né? Eles não tinham problema. Então, enquanto nas cidades, né, que tinha maioria cristã, ali nas cidades da Europa, milhares e milhares de pessoas morreram e morriam, as comunidades judaicas, que eram afastadas, etc., não morriam, porque eles tinham hábito de higiene hábitos alimentares que não faziam com que os ratos proliferavam. Né? Então, muitos morreram, né, na época, cristãos morreram, e poucos judeus morreram na época. E aí isso desencadeou, por exemplo, uma perseguição muito grande durante o ápice, o apogeu da peste negra, né? Uma perseguição muito grande de cristãos aos judeus, né? Então, assim, a vida dos judeus nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Mindhunter Podcast.